Amém? Vamos lá então, começar o nosso estudo, a nossa escola bíblica. Você fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, apresente a sua vida diante do Senhor e vamos estar iniciando orando em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, neste momento, te louvar, te exaltar e te glorificar pela tua graça e misericórdia que tem alcançado as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de domingo. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram, ó Pai, nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos proporcionou. Te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, é bênção do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que vem do Senhor é muito melhor e muito maior do que aquilo que pensamos ou sonhamos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos, ó Deus, te pedir pela palavra que será ministrada, que o Senhor possa estar falando com os nossos corações, que em nome de Jesus nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, que não haja nenhum ruído, que não haja nada que venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para ministrar, que tem para falar conosco nesta manhã. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos estar atentos e estar disponíveis, ó Deus, prontos para Te obedecer a todo instante. Pai, nós clamamos a Ti pela internet, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, que não haja nenhum tipo de falha na comunicação, que não haja nenhum tipo de instabilidade, mas que haja, ó Deus, a bênção do Senhor onde quer que esta mensagem alcançar. Que nós possamos estar prontos para ouvir, ó Deus, tardios para irarmos, para que nós possamos, ó Deus, ter relacionamentos saudáveis na Tua presença. Queremos aproveitar, ó Deus, e mais uma vez clamar a Ti por aqueles que estão padecendo por necessidades, aqueles, ó Deus, que estão acometidos, ó Pai, de enfermidades, que o Senhor esteja levantando do leito, que o Senhor esteja restaurando a saúde, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, ó Pai, preparando o coração das famílias, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que haja, ó Pai, um mover do Senhor, ó Deus, na vida dessas pessoas que estão enfermas, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando, ó Deus, a nossa nação, restaurando a saúde da nossa nação. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando os nossos governantes e dando sabedoria, porque nós sabemos que o coração do rei está nas Tuas mãos e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Pai, fala conosco, mais uma vez te pedimos, através deste momento. Assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia. Você que está nos acompanhando aí de outras plataformas, né? O nosso bom dia, seja bem-vindo em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Abra sua Bíblia, você que tem ela aí em mãos, no Evangelho de João, capítulo de número 13, nós vamos ler dos versos 12 até o verso de número 20. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 12 até o verso de número 20. Enquanto você lê, vamos então fazer um breve lembrete, recapitular rapidamente aquilo que nós já vimos, um pouco daquilo que nós já vimos ao longo deste 2020 no livro de João, no Evangelho de João. Nós vimos lá no começo do capítulo, nós vimos que tudo que foi feito por meio de Jesus. Nós vimos que lá no princípio, lá na criação, era o Verbo e o Verbo se fez carne. Nós vimos então que Jesus já estava com Deus lá desde a criação, porque Ele é o próprio Deus. E aí nós vimos que nós fomos criados também a partir de Jesus. E aí quando nós fomos criados, eu gosto sempre de lembrar dessa figura de que nós somos argila, nós somos barro, e aí Deus com a sua mão nos modelou e nós carregamos em nós as marcas, as digitais, né, de Jesus, as digitais de Deus quando nos criou. E isso é tão particular, é tão ímpar, é tão individual de cada um, que aí eu até falei em outra ocasião que nós não somos criados em série, mas nós somos criados individualmente, porque cada digital é individual, não há digital igual em nenhum lugar do mundo. Cada íris do seu olho é só sua, né? Não se repete em ninguém. Então, daí a nossa individualidade em Cristo, que deixa em nós as suas marcas, as suas digitais, né? Ao momento da nossa criação. E aí nós vimos então que por termos essa essência de Deus em nós, nós precisamos evidenciar. E aí nós precisamos evidenciar essa essência de Deus nos nossos relacionamentos, né? Nos nossos pensamentos, na nossa fala,
no nosso comportamento. Então, tudo aquilo que nós falamos, fazemos ou pensamos, nós precisamos evidenciar a essência de Deus em nós. E aí nós vimos, por exemplo, que André, quando ele ouviu falar de Jesus, ele correu e já contou logo para o seu irmão. Então ele já estava evidenciando ali Cristo no seu relacionamento familiar. E aí nós vimos que para que nós possamos adorar a Deus, não é um local específico, né? Não é dentro de uma igreja específica, mas é um estilo de vida. Por quê? Porque Deus é espírito. E assim como sendo espírito, ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então isso é um estilo de vida. Eu adoro ao Senhor do meu levantar ao meu dormir, né? Ao tempo inteiro. É na minha escola, no meu trabalho, é em todo lugar. É quando eu vou na padaria, eu preciso estar adorando ao Senhor, eu preciso estar evidenciando e glorificando ao Senhor em absolutamente tudo aquilo que faço. E isso é muito profundo e nos leva à reflexão se nós realmente estamos adorando ao Senhor em tudo que fazemos. Não é verdade? E aí então nós vimos que há pessoas que buscam a Deus somente no momento do aperto, no momento da necessidade. E aí nós vimos isso quando nós estudamos e refletimos um pouquinho na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Muitas daquelas pessoas que foram alimentados pelo pão e pelo peixe que Jesus multiplicou, quando passou um certo tempo, eles estavam diante de Jesus acorrentado, gritando, mandando crucificá-lo. Então, muitas vezes acontecerão nas nossas vidas que nós vamos nos aproximar do Senhor quando nós estamos precisando de alguma coisa. Mas aí depois, quando a gente está de barriga cheia, de conta paga, com saúde, nós nos afastamos dele. E não pode ser assim. Não pode ser assim, porque nós precisamos ter um coração agradecido por tudo que temos, por tudo que acontece, independente do que seja. É estranho falar, mas a gente precisa ter um coração agradecido quando a gente está com a despensa vazia. Nós precisamos ter um coração agradecido quando a gente está no leito de um hospital. Como assim, pastor? Sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. É tudo dele. Ele é o criador de todas as coisas. Nós somos mordomos. Nem meus filhos são meus. Eu digo meus filhos, mas não são meus, são do Senhor. São herança dele. Ele nos deixa para cuidarmos, para glorificar a ele. Então tudo que temos, a nossa casa, nosso carro, nosso emprego, nossa saúde, né, é tudo para glorificar ao Senhor. E ele nos deixa para cuidarmos disso. Então nós precisamos ter esse coração agradecido, como Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que ele tinha um coração agradecido porque ele aprendeu a passar necessidade, a ter abundância, mas em todas as coisas ele aprendeu a glorificar ao Senhor, sabendo que a graça de Deus lhe era suficiente. E aí, diante disso, nós aprendemos também que haverão momentos que nós vamos nos angustiar. Jesus se angustiou quando estava chegando aqui nessa última semana da sua vida. E aí, quando nós nos angustiamos, nós vamos ter muitas vezes desejo de desistir, dar um passo para trás, olhar e sentir saudade do pecado lá para trás, lá no passado. E aí voltar para o pecado, voltar para a bebedeira, voltar para as drogas, voltar para a prostituição, voltar para a mentira. Sente saudade do pecado porque fica angustiado, se desespera, tem vontade de desistir e aí se volta novamente para o pecado. E aí nós refletimos e pensamos o que teria acontecido com o mundo se Jesus tivesse desistido de passar pela cruz. Se você acha que o seu sofrimento é grande, imagine você o que Jesus passou até chegar o momento da crucificação. Não só na cruz, mas até chegar lá. Rejeição, abandono, traição. Jesus não sofreu só fisicamente. Ele sofreu muito emocionalmente. Mas ele não desistiu. Ele nos amou até a morte, morte de cruz. E aí nós não podemos desistir. E aí nós vimos, então, que nós precisamos aprender a amar. Porque quando nós aprendemos a amar, a gente aprende a servir. E aí quando a gente aprende a servir, a gente aprende a valorizar as pessoas. Tudo isso nós vimos na semana passada. E aí hoje nós, então, chegamos ao texto de João
13, de 12 a 20, que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as suas vestes, né? E voltando à mesa, lhes perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações a sua bendita palavra. Na semana passada, nós refletimos um pouquinho a respeito de como nós devemos servir. Como nós devemos servir uns aos outros. Nós aprendemos a respeito disso quando nós refletimos no momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do chamado à humildade. Não existe serviço sem humildade. Não existe serviço sem humildade. Porque para servir, eu preciso servir a todo mundo. Sabe por que eu posso dizer isso? Eu já vi pessoas servindo alguém que era de uma hierarquia maior que a sua, mas humilhando aqueles que eram de uma hierarquia mais baixa que a sua. Eu já vi pessoas fazendo desse jeito. Ele estava servindo? Não, ele estava com interesse. A pessoa estava com interesse. Estava massageando o ego da pessoa que tinha uma hierarquia maior, justamente para que quando chegasse uma oportunidade, né, essa pessoa poderia então se aproveitar disso. É o famoso puxa-saco. Agora, quando nós servimos de verdade, em humildade, não interessa se é o presidente da empresa ou se é o faxineiro, nós vamos servir da mesma forma. Porque nós somos humildes para saber que nós precisamos uns dos outros. E assim como eu preciso dos outros, os outros também vão precisar de mim. E aí, para a gente refletir um pouquinho disso, nós precisamos primeiramente entender que nós temos um mestre. Nós temos um mestre. Jesus diz assim no verso de número 13, vós me chamais de mestre. Vocês estão me chamando de mestre. Vocês, discípulos, estão me chamando de mestre. E ele completa. Estão dizendo direitinho, porque eu sou. O que é um mestre? Um mestre é aquele que tem algo a ensinar. Não é verdade? Um mestre é aquele que ensina algo a alguém. Esse é um mestre. É um professor. É um discipulador. É um disciplinador, né? Ele, Jesus, é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina tudo aquilo que precisamos saber sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E eu gosto de pensar nisso porque a Bíblia, ela tem... Você quer aprender matemática? Vai ler a Bíblia. Você quer aprender engenharia? Vai ler a Bíblia. Quer aprender arquitetura? Vai ler a Bíblia. A Bíblia é um livro amplamente... aborda de forma muito ampla todo tipo de conhecimento, né? E Jesus nos ensina tudo isso. Ele está disposto a nos ensinar sobre isso. E aí, ele é o nosso mestre por excelência, e quando nós olhamos em Hebreus 1 e 2, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, por Isaías, Jeremias, Daniel, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele nos ensinou pelo próprio Filho, por Jesus.
Jesus nos ensina com palavras tudo aquilo que nós precisamos. Olha para as palavras de Jesus e você vai ver ensinos fantásticos. Ensinos a respeito de inclusão social, sociologia. Jesus ensinou a respeito disso. Jesus ensinou a respeito de todas as coisas, para que nós possamos viver em sociedade de forma plena, satisfatória, de forma que todos nós possamos ter harmonia nele. Ele nos ensina. Mas nós somos ensinados pelo Senhor não só em palavras, mas principalmente em exemplos. Olha o verso 15 de João 13. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos dá o exemplo maior de como devemos agir. Jesus nos dá o exemplo maior daquilo que nós precisamos aprender. Ele é o mestre por excelência. Paulo diz que nós precisamos ser seus imitadores como ele é de Cristo. Imitadores de Jesus. E aí quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente começa a refletir e pensar, o que Jesus fez? Que exemplos Jesus deixou para que nós possamos seguir? Exemplo de humildade. Jesus não se relacionou com os mestres da sinagoga. Jesus não se relacionou com os poderosos da sinagoga, não porque ele não quis. Não foi porque ele não quis. Ele não se relacionou com os mestres da sinagoga porque eles não tiveram a humildade de aprender com Jesus. Por isso que ele não se relacionou com eles. Nicodemos foi dialogar com Jesus, Jesus dialogou com Nicodemos tranquilamente. Ele estava disposto a ensinar tranquilamente. Eles é que não estavam dispostos a aprender. Jesus nos deixa exemplo de tratar a todos com igualdade. Jesus comia com pecadores. Jesus não jogou pedra na mulher adúltera quando ele era o único que poderia ter jogado, porque ele falou, né, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem não tinha pecado? Só ele. Mas ele não tacou pedra. Ele não acusou. Ele não levantou a mão contra ela. Muito pelo contrário. Perdoou. Jesus nos ensina lições de humildade tremenda. Nós não devemos menosprezar uns aos outros. Ninguém. Não devemos menosprezar ninguém, independente da sua classe social, da sua cor da pele. Não interessa. Nós não devemos menosprezar. Porque Deus amou essas pessoas e se entregou por elas também. Não só por você, foi por todos. E é tão impressionante isso que quando nós olhamos para o lava-pés, Jesus lavou os pés dos 12. Sabe o que isso inclui? Um cidadão chamado Judas, que estava lá no meio e que estava já pronto para trair a Jesus. Jesus lavou os pés daquele que o traiu. Jesus lavou os pés daquele que o negou. A gente se lembra sempre de Judas, né? Ah, Judas o traidor e tal. Ok, e Pedro que o negou 3 vezes? E Pedro que tinha afirmado categoricamente, estou pronto para ir até a morte contigo. Passou uns minutinhos e estava ele lá. Não conheço Jesus não. Sei quem é não. Não, nunca ouvi falar. Pois é, Jesus lavou os pés desses camaradas. Ele não menosprezou ninguém. Deu uma lição de humildade tremenda. Além de termos um mestre, nós temos um Senhor. O verso 13 diz, vocês me chamam de mestre e de Senhor. Dizeis bem, eu sou. Jesus é seu Senhor? Sabe o que implica ser Senhor de alguém? Quando você estuda a respeito de escravidão lá na escola, ou quando você vê algum filme que fala a respeito de escravidão, normalmente você vê assim, ó, quando você vai assistir um filme, por exemplo, tem uma fila de pessoas, de homens, né, de homens, mulheres, crianças às vezes, uma fila de pessoas assim, acorrentados, e aí tem um mercador na frente dessas pessoas, gritando assim, escravos à venda, escravos à venda. Aí chega uma pessoa, paga lá uma certa quantia, né, por aquele cidadão, aquela pessoa, e compra ele como escravo. Ou seja, para se tornar senhor,
é necessário que haja um pagamento de alguma coisa sobre aquela vida. Nós podemos chamar Jesus de Senhor porque ele pagou o preço pelas nossas vidas. Nós fomos comprados por Jesus. Por isso nós podemos declarar tranquilamente, ele é Senhor. Mas falar que ele é Senhor é uma coisa. Viver o senhorio de Cristo é outra. Porque o Senhor, o servo, não é maior do que o seu Senhor. O servo precisa se submeter a tudo aquilo que o seu Senhor manda. O servo precisa obedecer a toda e qualquer ordem do seu Senhor, mesmo que seja assim, totalmente sem sentido e sem noção, vai obedecer. A todo custo, vai obedecer. E esse é o grande X da questão. Chamamos Jesus de Senhor, mas nós temos vivido o senhorio de Cristo. Chamamos e declaramos, Jesus é meu Senhor, mas nós estamos deixando que ele exerça o seu senhorio sobre as nossas vidas. Ele pagou o preço. 1 Coríntios 6, verso de número 20, diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, vocês foram comprados, então agora vai glorificar, vai obedecer, vai viver debaixo desse senhorio, daquele que te comprou, glorificando a Deus. Precisamos viver Jesus como Senhor. Tem muita gente disposta a receber Jesus como Salvador, porque não quer ir para o inferno, por exemplo. Mas nem todos estão dispostos a ter Jesus como Senhor de suas vidas, submetendo a sua vontade a Ele. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse livro, nesse Evangelho de João, capítulo 13, lá no verso de número 14, quando diz assim, ó, ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nós aprendemos que nós vivemos para servir uns aos outros. Vivemos para servir uns aos outros. E aí eu quero refrisar mais uma vez. Eu quero reforçar mais uma vez que nós vivemos para servir uns aos outros, independente de quem seja. Independente de quem seja. Jesus diz nesse verso 14, deveis vós lavar os pés uns dos outros. E aqui na minha versão tem um ponto final. Sabe o que isso quer dizer? Não tem choro nem vela. Não tem meias palavras. Não tem adendo. Não tem um condicional. Deveis vós lavar os pés uns dos outros. Ponto final. Acabou. Para de ficar inventando desculpa. Ah, mas eu não gosto do fulano de tal. O problema é teu. Vai lavar o pé dele. Obediência. Ah, mas Beltrano fez isso e aquilo outro. E daí? Vai lavar o pé dele. E como eu disse na semana passada, lavar os pés era o serviço mais humilhante que um servo, que um escravo poderia fazer. Ou seja, era o mais baixo dos mais baixos daquela sociedade da época. E Jesus fala, vai lavar os pés. E aí quando vai lavar os pés, não importa o chulé que vai ter, não importa a sujeira. Imagina você, meus irmãos, Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, né? Andando lá, e quando você olha para o filme de Jesus, ele sempre está com a roupa branquinha. Aí você imagina Jesus andando com uma roupa de linho branquinha, né? E vai lá para lavar os pés de 12 cidadãos, de 12 homens, que não tinha sapato naquela época, que andava com sandália de couro, de correia, né? Não tinha asfalto, era chão batido, então andando naquela poeira do Oriente Médio, que devia estar dessa grossura assim de terra, e Jesus estava lá com aquela roupa branquinha, lavando os pés dos discípulos. E aí a gente olha assim, o marido, a esposa, chega em casa cansado, né?
E aí fala assim, nossa, estou com os pés doendo tanto. E aí você olha assim, vou nem tocar nesse pé chulezento. E Jesus fala, vai lavar os pés uns dos outros. Independente de quem seja, independente da sua opinião, vá lavar os pés uns dos outros. Sinal de humildade, sinal de serviço, sinal de que nós vivemos para servir uns aos outros. E esse servir uns aos outros, quando nós olhamos para Filipenses 2, versos de 3 e 4, diz assim, ó, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Cada qual o que é do outro. Vivermos para servir uns aos outros significa que nós não precisamos gerar nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de fofoquinha, nenhum tipo de problema. Não tem partidarismo. E é engraçado falar a respeito disso em plena guerra política, né? Não tem partidarismo. Ah, eu prefiro A ou B. Não, você vai lavar os pés dos dois. Dos dois. Não vai ficar gerando essa confusão por causa disso. Não é para se vangloriar, porque eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. Ele é mais importante do que eu. E aí quando você está na fila de um restaurante para self-service, por exemplo, para comer, e você vê lá e tem só um bife, você olha para trás assim, será que você vai lembrar da pessoa que está de trás ou você vai correr e colocar o seu primeiro? Nós estamos sempre buscando farinha pouca para o meu pirão primeiro. A gente está sempre buscando crescer nas custas dos outros. A gente está sempre buscando ser melhor do que alguém. E você só precisa ser melhor do que você mesmo. Só isso. Você precisa ser melhor do que você mesmo. Não precisa se vangloriar. Não é para se vangloriar. E a gente precisa sempre levar o outro em consideração. Sempre, sempre, sempre. Será que o que eu vou fazer vai abençoar ou vai amaldiçoar alguém? Será que o que eu vou falar vai gerar vida ou morte para alguém? Eu preciso levar sempre o outro em consideração. Não é viver em função do outro, porque a gente precisa viver em função de Deus. Mas levar em consideração para não magoar, para não ferir, para não machucar. Porque às vezes por uma palavra mal colocada, nós afastamos pessoas de Jesus para o resto da vida. Para o resto da vida. Nós vivemos para servir uns aos outros. Uma outra coisa que eu aprendo com o Evangelho de João, capítulo 13, lá no verso 16, quando diz assim, ó, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Eu aprendo que quem se exalta se humilha. Quem se acha demais é humilhado. Quem se acha a cereja do bolo, sobra. Quem se acha o último biscoito do pacote acaba virando farelo. É humilhado. E aí nós aprendemos isso quando Jesus fala a respeito daquela parábola do casamento, da festa de casamento, quando ele diz, olha, não senta na ponta da mesa, não senta assim na cabeceira da mesa, não, para que se chegar o noivo e falar para você assim, olha, desculpa, está reservado esse lugar, você pode sentar mais para trás? Olha que humilhação. Senta lá atrás, porque quando chegar o noivo, fala assim, não, você é convidado de honra, senta lá na frente. Aí você é exaltado. Aquele que se humilha é exaltado. E aquele que se exalta é humilhado. Lucas 14, 11, Jesus vai dizer assim, ó, Lucas 14, 11, pois todo que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Será exaltado. Aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado pelo Senhor. A gente não precisa ser exaltado uns pelos outros. A gente precisa ser exaltado pelo Senhor. A gente tem que fazer as coisas, não é esperando um reconhecimento do outro. É bom receber elogio? Claro que é. É ótimo ser elogiado. É ótimo quando você faz alguma coisa e uma outra pessoa diz assim, nossa, fantástico, ficou maravilhoso, parabéns. É ótimo ouvir isso. Mas nós não devemos fazer isso esperando o reconhecimento do outro. Nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor. Como para o Senhor. Colossenses 3, 23 vai falar a respeito disso. Tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, colocando todo o seu esforço, colocando tudo aquilo que você deseja naquilo, todas as suas forças, todo o seu intelecto, toda a sua inteligência, faz de todo o seu coração, como para o Senhor, não para o outro. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Tudo que fizer, faça com todo o coração, porque é para o Senhor que nós fazemos. É para o Senhor que nós fazemos. Não é pelo outro. Não é para receber uma glória do outro. Não é para receber um tapinha nas costas. Mas é para que o Senhor possa olhar para a nossa vida e dizer assim, ó, muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. É o Senhor que nos exalta. É Ele que vai nos agraciar com essa dádiva da exaltação. Uma outra coisa que eu aprendo com o Evangelho de João, capítulo 13, de versos de 12 a 20, é que conhecimento sem prática é infelicidade. Olha só o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, felizes, alegres vocês são, se a praticarem. Olha que coisa bacana. Se você conhece e não pratica, serve para nada. Conhecimento inútil. Não serve para nada. Agora, se você conhece e pratica, aí isso se torna sabedoria. Aí isso se torna experiência. Isso tem um valor inigualável. Inigualável. Conhecimento sem prática é inútil. Conhecimento com prática é sabedoria, é experiência. E isso vai gerar resultados fantásticos na sua vida. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Que não adianta conhecer se não estivermos praticando. Não adianta. Vou te dar um exemplo muito simples. Daquilo que você estudou, do seu ensino médio, o que você está praticando? Serviu para alguma coisa? São conhecimentos que às vezes nós temos, que nós não colocamos em prática, que são inutilizados. São inutilizados. O diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Melhor do que nós, todos juntos. Porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. De capa a capa. Conhece tudo. Tudo. Cada vírgula ele conhece. Mas não pratica. Então o que adianta esse conhecimento para ele? Não adianta para nada. Vai adiantar para tentar eu e você muitas vezes na própria palavra. Ele vai fazer isso. Ele é tinhoso, né? Mas para ele não tem utilidade nenhuma, porque ele não pratica. Conhecimento precisa estar associado à prática. Conheça a Bíblia, mas pratique, obedeça, cumpra aquilo que está nela a todo instante. A todo instante. O salmista, lá no Salmo 1, ele vai dizer, né, que o seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita dia e noite. Olha o verso 2 de Salmo 1. Antes o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O tempo inteiro refletindo na lei do Senhor, trazendo a memória, para que possa praticar, para que possa colocar em prática o tempo inteiro. Então, conhecimento com prática gera alegria, gera prazer, gera contentamento, gera expectativa, gera satisfação, gera realização. Gera realização. Sexta coisa que eu aprendo com o Evangelho de João, capítulo 13. O Senhor conhece a todos nós. Olha o verso 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Ele conhece a todos nós. Ele conhece todas as coisas. Não pense você que você pode fazer as coisas escondidas do Senhor, que não pode, porque os olhos dele estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Provérbios 15, verso 3 vai falar a respeito disso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Então não adianta pensar que nós vamos fazer alguma coisa escondida do Senhor, que não vamos. Ele conhece. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele conhece o mais íntimo do seu desejo. Ele conhece aquilo que te motiva, aquilo que te empurra para frente, ele conhece. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? O que nós estamos fazendo com isso, com esse fato de que o Senhor conhece todas as coisas?
Nós precisamos viver de forma que adore ao Senhor. João 4 vai dizer que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ter uma conduta de adoração o tempo inteiro. Imagine você no lugar de Jó, quando Deus fala, olha, não há outro igual a ele. Ou quando Deus olhar para você e falar o que disse para Jesus, e dizer, olha, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Olha que coisa fantástica. Ele está o tempo todo nos olhando. Ele sabe o que você faz do seu deitar até o momento que você se levanta. Ele sabe o que você faz quando você levanta até o momento que você deitar. 24 horas por dia ele está ligado em você. Ele não dorme nem cochila. Ele sabe todas as coisas, ele conhece. E nós precisamos estar submetidos a esse Deus que sabe todas as coisas. Sétima e última coisa que eu aprendo com o Evangelho de João, capítulo 13, de 12 a 20, é que nós somos enviados para apresentar a Jesus, não a nós mesmos. Olha o verso 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós somos enviados para apresentar a Cristo e não a nós mesmos. E tem muita gente por aí fazendo propaganda de si mesmo. Tem muita gente por aí anunciando a si mesmo em vez de anunciar a Deus, anunciar a Jesus. E quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 2, no verso de número 9, o apóstolo diz assim, vós, porém, e quando ele diz vós, porém, com todo respeito, eu quero tomar a liberdade de dizer, o Rodson, porém, o Rogismar, porém, o Tiago, porém, a irmã Eudes, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu troquei o nome? Porque quando ele diz vós, porém, ele está dizendo para mim e para você. Quando ele diz vós, porém, ele está dizendo para todo aquele que tem Jesus como mestre e Senhor. Quando ele diz vós, porém, ele está dizendo para todo aquele que clama o nome de Jesus. Ele está dizendo para todo aquele que é servo de Jesus, para todo aquele que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Vós, porém, são raça eleita. Não é qualquer coisa, meu irmão. Não é qualquer um. É uma raça eleita, sacerdócio real. É do rei que ele está falando. Nós não estamos aqui para representar qualquer um, nós estamos aqui como embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui para representar aquele que é o autor da criação. Nós estamos aqui para representar aquele que morreu por todo homem, por toda mulher, por toda criança, por todo mundo. Nós estamos aqui para representar aquele que é o dono do ouro e da prata. Nós estamos aqui para representar aquele que está sentado no trono da glória. Nós estamos aqui para representar aquele que tem a medida dos oceanos na concha das suas mãos. Nós estamos aqui para representar aquele que todos os montes e montanhas foram medidos em uma balança de precisão. Nós estamos aqui para representar aquele que descortina o céu, que chama as estrelas pelo nome, que puxa o céu como uma cortina. Nós estamos aqui para representar o Deus Todo-Poderoso. Este sou eu e você. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, representante desse Deus Todo-Poderoso, nação santa, nação separada, nação que não se contamina com o que o mundo tem para oferecer, nação que não fica colocando contenda uns com os outros, nação que tenha Jesus como mestre, nação que tenha Jesus como Senhor, nação que vive para servir uns aos outros, nação que não se exalta, mas se humilha na potente mão de Deus para que a seu tempo ele te exalte, nação que pratica a palavra do Senhor, nação que é conhecida pelo nome, por Jesus Cristo, nação santa,
nação de propriedade exclusiva de Jesus. Povo de propriedade exclusiva de Jesus. Ele pagou um preço por mim e por você. Não há ninguém que faça isso. Não há ninguém que mude isso. Não há ninguém que possa pagar um preço maior do que aquele que já foi pago por você. Não há ninguém que possa cogitar a hipótese de comprar você, que possa comprar de Jesus a sua vida. Porque nós somos de propriedade exclusiva. Sabe aquela marca quando você olha assim e fala assim, isso aqui é uma marca exclusiva. Sabe aquele produto que você olha assim, nossa, isso aqui é construído, é feito sob medida. É exclusivo, é exclusividade. É tudo mais caro. Você é isso. Você carrega em você, no seu corpo, as marcas daquele que morreu por nós. A assinatura de Jesus está na sua vida. E não é qualquer um. Ela foi gravada com sangue. Um preço precioso foi pago por mim e por você. Por isso Jesus pode declarar, vocês são minha propriedade exclusiva. Isso é maravilhoso. Quem pode dizer uma coisa dessa? Eu posso. Eu posso. Porque Jesus me comprou, me lavou, me remiu, me salvou. E eu tenho prazer de servi-lo como servo daquele que me comprou, daquele que transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com um propósito claro e específico, né? De anunciar, de proclamar as virtudes deste Deus maravilhoso. Meus irmãos, nós não fomos salvos à toa. Nós não estamos aqui como embaixadores de Cristo à toa. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para que nós possamos anunciar as virtudes dele, anunciar a salvação dele, anunciar o amor dele. E o que tem te impedido de fazer isso, meu irmão? Eu não sei falar assim bonito, pastor, eu não tenho assim essa habilidade de comunicação. Ok, mas você tem a habilidade de compartilhar mensagens bíblicas. Você tem a habilidade de compartilhar versículos bíblicos. Você tem capacidade de mandar uma imagem. Isso você pode fazer. E você já estará anunciando as virtudes daquele que te amou, daquele que se entregou por você. Mas principalmente, você tem a oportunidade de servir uns aos outros, demonstrando na prática o amor de Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, que nós possamos aprender a servir uns aos outros com alegria, como Jesus nos serviu até as últimas consequências, tendo sempre a certeza de que nós somos povo exclusivo de Deus, de que nós somos sacerdote do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, e não há nada nem ninguém que possa mudar isso. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça e apresente neste momento não só a sua vida, mas apresente neste momento também a vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que de repente estão enlutados pela perda de alguém, daqueles que estão enfermos, daqueles que você reconhece que está carecendo de graça, carecendo de salvação. Apresente ao Senhor neste momento, que Ele possa te usar como intercessor na presença dEle neste momento, por essa vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, neste momento, mais uma vez, te agradecer pela tua graça e misericórdia, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar diante de ti, em estudo, ó Deus, e aprender um pouco mais do Senhor. Pai, neste momento nós queremos clamar primeiramente, ó Deus, sobre nós mesmos, sobre cada um que está assistindo e que assistirá este vídeo, que nós possamos aprender a te servir, aprender a servir uns aos outros, aprender a ser humildes em tudo aquilo que fazemos e somos, para que nós possamos exaltar o seu nome e anunciar a tua salvação em Cristo Jesus. Pai, neste momento nós queremos também apresentar diante de ti, ó Deus, essas pessoas que estão sendo colocadas, ó Pai, em memória. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo conforto e consolo para aqueles que estão enlutados. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo em nome de Jesus cura, ó Pai, para aqueles que necessitam. E neste momento eu quero, Deus, lembrar de um modo muito especial, ó Deus, do meu tio que está enfermo, e o meu tio que está, ó Deus, internado, que o Senhor possa estar visitando ele neste momento, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo a cura para ele, que o Senhor possa estar restaurando a saúde.
que o Senhor possa estar, ó Deus, com a mão dos médicos, para que eles possam cuidar dele, ó Deus, como um filho precioso do Senhor. E também te peço, ó Deus, que ele possa ter a oportunidade de ouvir falar do teu nome, de ouvir falar do teu amor, de render-se ao Senhor, ó Deus, enquanto é tempo, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados e padecendo, ó Deus, de necessidades, que o Senhor esteja trazendo sustento, que o Senhor esteja levantando pessoas para cuidar, pessoas, ó Deus, para estar, ó Deus, sustentando, que em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos servir uns aos outros a todo instante, com todos os nossos recursos, ó Pai, com todo o nosso ser, ó Pai, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Onde quer que esta mensagem alcance, ó Deus, possam alcançar pessoas que estão dispostas a Te servir, corações dispostos a Te obedecer. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar uma semana abençoada na Tua presença, nos dar um domingo bendito na Sua presença, e que a nossa vida seja constantemente uma vida de louvor e adoração à Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar continuamente. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem me acompanhando até aqui. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. Hoje à noite nós temos culto presencial, tanto na sede como na QNR. Você é nosso convidado. Hoje teremos ceia, né? E também estaremos divulgando, transmitindo, IBBN Online, vai ser transmitido o culto. Você pode estar assistindo no conforto do seu lar também, se você tiver alguma limitação. Na quinta-feira estaremos aqui, estudando a Bíblia mais uma vez, estudando o Deus incomparável, né? E você é convidado a estar conosco. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa, uma mensagem que você queira me mandar, se você quer aprender mais, pode falar comigo, né? Na página do Facebook tem o meu contato direto, você pode falar comigo, vai ser um prazer estar caminhando com você nessa jornada de aprendizado. Você que está aí conosco em outras plataformas, mais uma vez obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você se sinta capacitado, motivado, incentivado a estar falando do amor de Deus a todo instante. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.